Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Pega na mão do seu irmão e diga: segura aí que Jesus vai falar com você agora. Fica firme, hein? Vive na rocha. Isso aí. Isso aí, Chão. Abriu? João 15, 11. Tenho-vos dito estas coisas, para quê? Por que Jesus está falando algumas coisas aqui no capítulo 15? Para o quê? 15, 11. Para quê? A minha alegria, o meu gozo esteja. O gozo é de quem? A alegria de quem? De Jesus, amém? Não? Quem está comigo aqui? Vocês estão comigo? Então, vamos lá, começar tudo de novo. Começar do zero. Tenho-vos dito essas coisas. Quem está falando isso é Jesus. Para que a minha alegria esteja em vós. A alegria aqui é de quem, gente? Jesus. Um pouco. E a vossa alegria seja o quê? Então, Jesus está falando: eu tenho uma alegria e eu quero que essa alegria esteja em vós, para que a sua alegria seja o quê? Completo. Capítulo 16, versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pai, obrigado pela tua palavra. Continua falando ao nosso coração. O Senhor já está falando durante toda essa reunião. Falou aqui a ceia, falou nos louvores. Pai, nós tivemos o privilégio de ofertar e dizimar. Agora, Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra. Diga assim comigo, irmãos: Espírito Santo, o Senhor vai falar comigo agora. Eu quero abrir no meu coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós nos expomos ao poder de Deus. Amém? A palavra de Deus é o poder de Deus agindo em nós através do Espírito Santo. Então, se você quer, o Meltari foi um homem que pregou na quarta-feira, e ele disse uma frase que marcou minha vida. Eu nunca mais vou esquecer dessa frase: pior que não ter alimento é não ter fome. Esse é o grande problema. Quando você pega, esse dia eu liguei a televisão, tinha lá várias mulheres, moças, e um rapazinho, que ele era anoréxico. É isso? É negócio da bulimia lá, E aí eles não têm o quê? Fome. Então eles estão morrendo. E muitos morreram por ausência de fome. E tem muitos cristãos que estão morrendo por ausência de fome. Enquanto isso, há muitos que estão morrendo porque estão com fome e não têm alimento. Por isso que os missionários estão indo. Por isso que temos missionários aí espalhados. A igreja cristã tem missionário espalhado pelo mundo inteiro, para dizer: Jesus é o pão da vida. Ele desceu do céu para alimentar a humanidade e saciar a sua fome. Mas ele está dizendo isso aqui: olha, eu tenho uma alegria, Jesus está falando, e eu quero compartilhar a minha alegria com vocês. Jesus era um homem feliz. Quantos creem nisso? Não encontramos na palavra, na Bíblia, Jesus sorriu, mas tem Jesus se regozijou, Jesus exultou. E aqui ele está dizendo: o meu gozo, a minha alegria. O gozo que ele está falando é algo muito maior do que uma simples alegria. E ele está dizendo aqui no capítulo 16: olha, vocês não pediram nada, mas peçam agora em meu nome. Jesus está falando para que a vossa alegria seja completa. Jesus, ele veio para nos salvar e para dar alegria ao coração do homem. Quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a alegria de Deus no seu coração. Amém? Não? Por isso que crente triste é um problema, Alguma coisa não está bem. Porque se Jesus é a minha alegria, se Ele proporciona essa minha alegria no meu coração, no meu interior, então, e a pessoa está constantemente aborrecida e triste, alguma coisa não está bem. Mas ele está dizendo: olha, então essa alegria está em você. Agora peça, que eu quero dar a alegria completa a vocês. Amém? Jesus, sempre que ele faz algo completo na vida do homem. É só nós desejarmos. Porém, há muitas pessoas que têm o Espírito Santo,
mas eles têm pedido em nome de Jesus e não têm recebido. E por que não têm recebido? Por que essa alegria completa? Por que essa alegria nunca se completa? Alguma coisa tem aí. Eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso. As quartas-feiras, que é o culto de fé e milagres, né? Então lá está dizendo, nós precisamos crer para que os milagres aconteçam. E nós temos falado abundantemente na necessidade de crermos, segundo a necessidade que temos. Então, se você tem um desafio de uma enfermidade, a sua fé, ela tem que ser maior do que aquele desafio em Deus, para que aquilo que você está pedindo aconteça. Amém? Não? Amém. Então, quanto maior o desafio, maior a sua fé. E Jesus fala assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, você fala para esse monte, sai daqui e vai para lá. Ele vai te obedecer, né? Ele está dizendo, olha, se tiver um monte de problema e você tiver fé, você vai ordenar e esse monte vai sair e você vai encontrar e você vai receber em nome de Jesus. Porém, eu não quero falar sobre fé hoje, porque temos falado muito às quartas-feiras, mas eu quero falar sobre 3 coisas que têm impedido de homens e mulheres que creem em Jesus Cristo não recebam aquilo que eles estão pedindo. Por que as coisas não estão acontecendo? O título aqui é: quando a resposta não vem, quando as coisas não acontecem, quando o milagre não acontece. Por que isso não está acontecendo? Porque já perguntou para Deus: Deus, por que está tão difícil? Por que as coisas não estão caminhando? Por que as coisas não estão acontecendo? Amém? E a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, abra comigo em Tiago capítulo 4, vai lá comigo. Primeira coisa, algumas razões para que aquilo que nós tanto desejamos e às vezes nós não estamos alcançando, né? Tiago capítulo 4, versículo de número 3. Quem abriu, diga amém. Amém. Posso ler, não? Diz assim a palavra: cobiçais e nada tendes, matai, versículo 3, pedi e não o quê? Recebeis, porque pedis mal. Para o que, gente? Não ouvi. Para esbanjar está na minha e na sua Bíblia. Gastardes, né? Para que você gaste para quem? Para você mesmo. Queridos, ele está falando aqui algumas coisas. Olha, se eu estou dizendo aqui que muitas vezes nós pedimos e não estamos recebendo, mesmo que cremos em Deus, por que eu não estou recebendo? E ele começa dizendo no versículo assim: pedi e não recebereis. Olha, então peraí, eu vou ter a resposta aqui. Se eu estou pedindo e não estou recebendo, e ele aqui, e Tiago, ungido pelo Espírito Santo, está falando: pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. O que é um mal pedido? Nós podemos fazer um mal pedido a Deus? Sim, podemos. E o mal pedido não é aquele necessariamente que você quer a morte de alguém, aquela oração cavernosa, né? Senhor, estende a mão, e Senhor, endurece a mão, Senhor, fecha os caminhos. Isso é a oração de outra coisa, né? A oração de crente, né? E não é essa oração que ele está falando. Ele não está preocupado com isso, se bem que alguns olham dessa forma. Porém, ele está falando, esse mal, ele explica: pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Esbanjardes nos prazeres de quem? Nos nossos prazeres, o prazer da pessoa. Então tem 2 coisas aqui importantes que eu quero falar. A primeira coisa é o esbanjar. Irmãos, toda vez que esbanjamos, todas as vezes que gastamos dinheiro naquilo que não é necessário, todas as vezes que não estabelecemos critérios para colocar o dinheiro que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado, através do trabalho que temos tido, todas as vezes, esse dinheiro vai faltar lá na frente de alguma forma. Sim ou não? Quando eu atendo aqui, se eu atender 10 pessoas com problemas financeiros ou com dívidas, se eu perguntar para as 10 pessoas, isso foi infalível aqui, só tudo tem exceção, né? Mas as 10 eu perguntei assim: escuta, você gastou mal o seu dinheiro? Ou seja, você gastou dinheiro onde não precisava? Sim, pastor. Aí a pessoa fica séria, consternada: realmente eu gastei onde eu não devia. Se você juntar tudo que você gastou onde não precisava, você pagaria a sua dívida? Todos falam sim. Sobraria? Sobraria. Normalmente, irmãos, ele está falando: olha, você pede mal para esbanjar.
O dinheiro que nós pedimos, aquilo que nós pedimos para Deus de bênção, não é para esbanjar, é para ser utilizado de uma forma muito bem racional e dirigida pelo Senhor. E Ele fala assim: para esbanjardes nos meus. A outra coisa importante aqui é que tudo que eu estou pedindo para quem? Para mim. Então a primeira razão pela qual nós não recebemos é que pedimos somente para benefício próprio. Não pensamos no outro. O nosso pedido no momento da angústia é só para nós. Nós não pensamos no nosso lado, não pensamos na pessoa que está com dificuldade aqui ou ali. Nós queremos simplesmente sair da situação, ficar aliviado e ponto final. Essa é uma oração ruim, é uma oração má, porque é uma oração extremamente egoísta, só para mim. E a Bíblia está dizendo: vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo mal. Em Ageu capítulo 1, não precisa abrir, ele fala assim: cada um corre por causa da sua própria casa, enquanto a minha casa está em ruínas. Eu pergunto para você, isso aqui no Velho Testamento, em Ageu, estava se referindo à casa, o templo. Hoje, quem é a casa de Deus? Diga assim: eu sou a casa de Deus, eu sou a morada do Espírito Santo, eu sou o tabernáculo de Deus. Amém? Tabernáculo que anda, porque o Espírito Santo vive dentro. Deus vive dentro daquele que invocou o Senhor. Ele vem e se estabelece ali. Então ele está dizendo: a minha casa está em ruína, enquanto cada um corre para a sua própria casa. O que acontece hoje, né? Que casa que está em ruína? As pessoas estão em ruína, gente. Olha do seu lado, vê como que a humanidade está ficando descaracterizada. Olha a questão, esse seminário de sexualidade, como foi bem falado pelo pastor Marcos, não é uma coisa só sobre homossexualidade, não. É para os pais aprenderem um pouco sobre como conduzir os seus filhos na questão da sexualidade. Porque o grande desvio que temos hoje, e não estou falando só em questão homossexual, de qualquer forma, de coisa desregrada, ela está dentro da questão sexual, né? A grande parte dos problemas estão aí, e o Senhor quer nos ensinar sobre isso. Amém? Não? E nós temos que abrir o coração, participar, ouvir, falar: Deus, me ensina sobre isso, para que eu possa não só ser abençoado, mas também abençoar quem? As pessoas. E Deus está falando: olha, vocês estão trabalhando e as coisas não estão acontecendo, e vocês colocam o salário num saquetel, num saco furado, e as coisas não estão vindo. Por quê? Porque cada um egoisticamente está correndo para si e não está vendo as casas que estão aí em ruínas. As pessoas estão morrendo. Lá em Provérbios ele fala assim: livra aqueles que estão cambaleando, indo para serem mortos. A gente fica tão triste, devemos ficar tristes, e devemos orar lá pelo norte da África, o norte do Iraque. Os cristãos estão sendo perseguidos, decapitados, as mulheres estão sendo estupradas, é coisa horrível que está acontecendo. Mas o cristão daquele que morre hoje, ele está com Jesus no mesmo instante, está com lá. Mas e as pessoas que estão cambaleando, indo para o inferno? Aquele já está salvo. Mas e aqueles que não foram salvos ainda? E que estão indo para o inferno, né? Hoje nós somos a casa de Deus. Lá em Mateus 6 ele fala assim: buscai em primeiro lugar o que, gente? O seu reino e a sua justiça. Buscai em primeiríssimo, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, diz a Bíblia, lá em Lucas capítulo 17, ele fala assim, Jesus fala: o reino de Deus está onde? Em vós. Diga assim: o reino de Deus está em mim, e o Espírito Santo está em mim. Amém? Não? Ele está dizendo: busque em primeiro lugar o meu reino, busque em primeiro lugar aquilo que eu fiz, aquilo que eu criei, que foram as pessoas, a primícia da minha criação. Busque em primeiro lugar, busque a fazer alguma coisa por alguém, e essas coisas vão ser acrescentadas. Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. A justiça fala de integridade, fala de pureza, né? Fala do direito que cada um deve ter. Lá em Romanos 13, ele fala assim: nós devemos dar a todos o que é direito, a quem honra, honra, a quem respeito, respeito, a quem tributo, tributo. Nós devemos agir com justiça.
Amém? Não? Tanta injustiça que estamos vendo, principalmente na nossa nação, mas o Senhor está se levantando como um Deus de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que eu não posso é clamar por justiça e eu ser injusto. Amém? Não? A palavra de Deus está dizendo: se você buscar em primeiro lugar e colocar as coisas de Deus, aquilo que Deus valoriza em primeiro lugar, Ele vai cuidar de você, e Ele vai acrescentar, e Ele vai suprir a sua necessidade. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 8, vai lá, por favor. Quero dar um grande exemplo, sou apaixonado por essa situação. Atos capítulo 8, no verso de número 35. Se você achou, você diga amém. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe quem, gente? Jesus. Filipe agora está anunciando Jesus para um homem, eunuco. Seguindo eles caminho afora, chegando ao certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se o que, gente? Se creres de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio, diga assim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Quem falou essa frase? Então, se você não foi batizado, você pode ser batizado agora. A gente arruma um balde aí, te batiza, porque você só precisa disso. Só crer que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, o que está acontecendo? Filipe, evangelista, ele pregou, estava pregando a palavra lá em, sempre esqueço, em Samaria, né? E lá em Samaria houve um grande avivamento. Se você der uma olhadinha, está aqui no versículo 4 do capítulo 8. Em Samaria houve um grande avivamento, houve muitas curas, expulsou demônios, as pessoas eram libertas, estava tendo um avivamento em Samaria. No meio do avivamento, Deus chega para Filipe e fala assim: peraí, sai daí um pouco. Ah, que beleza. No meio do fogo de Deus, ele tira Filipe e fala assim: tem quantas pessoas que precisa que ouça a palavra de Jesus? Quantas? Uma pessoa. Quantas pessoas? Um homem, um homem que foi emasculado, um homem que foi castrado, né? E eu quero que você siga ao lado dele. E ele segue, e o eunuco estava lendo o livro de Isaías. E aí Filipe chega e fala assim: você está entendendo o que está escrito? Ele falou assim: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Queridos, quando a gente fala aquele livrinho verde, nós queremos explicar para você o que está acontecendo. Sabe, a Mara é a pessoa mais chata da igreja, né? Você já fez livrinho verde? Já fez livrinho verde? Sabe por quê? É o desejo que ela tem das pessoas, de quê? Das pessoas serem ensinadas. Ele falou assim: ah, não tem quem ensine? Então, o Filipe falou assim: olha, eu posso te explicar. Então sobe aqui. Ele subiu no carro, explicou, e aqui nós lemos um pedaço que, quando ele terminou e entendeu, ele anunciou Jesus. Ele falou assim: olha, tá bom, então eu quero ser batizado. Você crê? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então vamos ser batizados agora. No meio do batizou, terminou de batizar o eunuco, Filipe some e ele é transladado. Poucos homens foram transladados da Bíblia. Ele some da presença lá do eunuco e Deus o leva em outro lugar para pregar a palavra, para continuar fazendo o que ele estava fazendo. Irmãos, o que me fala profundamente aqui é que Deus tira um homem de um grande avivamento e o leva para pregar a palavra para uma pessoa, para uma vida. E esse homem, ele entende, ele recebe o batismo. E diz a Bíblia aqui, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, aqui no versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, o que, gente? Cheio, diga assim, cheio de júbilo. Quantos homens nós temos aqui? Será que se castrar você vai ficar cheio de júbilo? Não dá, né? Mas, irmãos, o Espírito Santo está acima de uma necessidade. Você quer matar um homem, é castrar um homem. Você quer mexer com a hombridade de um homem, é mexer nesse local do homem.
ser polido. Vocês estão me entendendo, né? Não precisa falar mais nada. Tá bom, então, quer mexer, é ali, né? A coisa é séria. E o homem, ele é cheio do Espírito Santo e ele sai feliz. Eu quero mostrar para os irmãos que um homem castrado, ele sai feliz da vida, irmãos. Porque a experiência que ele teve com o Espírito Santo é maior do que a vergonha e a necessidade que ele tinha. Tem todo um contexto para isso, eu não vou explicar porque que esses homens eram castrados e assim por diante. Mas a verdade é essa, que por causa de um homem, Deus tira um outro homem do meio do fogo do Espírito Santo para levar uma mensagem. Depois eu levo uma outra cidade, onde não estava acontecendo nada ainda, para agitar aquela cidade e fazer naquela cidade o que estava sendo feito na anterior. Amém? Amém. Diga assim: Deus ama uma pessoa. Amém? Queridos, quando nós não pensamos nas pessoas, nós ficamos privados dos milagres de Deus. Amém? Quando eu coloquei aqui, você trabalha, quando você sai de casa para trabalhar, você trabalha para quê? Quando você compra uma casa, ou constrói uma casa, ou quer uma casa, você quer uma casa para quê? Nós estávamos na casa do Jairo, e aí ele estava falando nesse grupo familiar, era a primeira reunião ali do grupo familiar, e aí a esposa dele disse: olha, pastor, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos só esse terreno, nós não tínhamos dinheiro, mas eu falei assim: Deus, eu quero uma casa onde eu possa acontecer o que está acontecendo aqui nessa noite. Eu não quero uma casa apenas para eu poder dormir, ter conforto com os meus filhos e tal. Não, eu quero uma casa onde eu possa receber o teu povo. Essa casa possa agregar, salvar vidas, alimentar pessoas, pastorear pessoas. Amém? Vamos ter um grande desafio esses dias. Nesse seminário de sexualidade, nós precisamos de casas, porque nós vamos hospedar pessoas. E foi providenciado, irmãos, por um descuido acabamos alugando a chácara, onde era o lugar que eles poderiam ficar, os nossos convidados. Mas acabou alugando, não tem como, a pessoa não tem outro dia. Tá? Eu falei assim: Deus está nisso. O que eu disse? Porque a Bíblia diz que a hospitalidade, diz a Bíblia, que alguns que praticaram a hospitalidade receberam quem? Anjos. Quantos querem receber anjos em casa? Então abra a sua casa. Sabe, quando nós queremos tudo para nós, muitas vezes, só para nós, só para o nosso conforto, só para nossas coisas, e às vezes as coisas começam mal, nós não sabemos porquê, e nós pedimos, a coisa não acontece, por quê? Porque pedir mal, ou utiliza mal aquilo que Deus tem dado. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sobre quantos? Muito. Nós queremos o muito, mas às vezes não somos fiéis no pouco que Deus está nos dando. A minha casa é simples, mas ela está à disposição do reino. O meu carro é simples, mas eu passo lá para pegar a pessoa, não importa. Amém? Não? Amém. Ah, mas o meu dinheiro é pouco, eu só posso ajudar isso. Não importa, o importante é que você está ajudando a pessoa. Amém, queridos? Eu fui visitar a nova base da Jocum aqui em Campinas, e fui levar um aluno lá da Bahia, lá de Riacho de Santana, ele está fazendo Jocum aqui. Eu conheci a nova casa. E lá o líder, lá o Lucas, falou assim: pastor, dá uma olhada nisso aqui. Eu entrei num quarto, são 13 suítes, 13 quartos. A hora que eu entrei no banheiro tinha um blindex assim, daqueles verdinhos lindos, com a esquadria de alumínio, branquinho. Eu falei assim: rapaz, que coisa linda, deve ser isso aí. É um irmão lá de São Paulo, um pastor. Ele está dando os boxes para todos os banheiros, e papeleira e tudo. Eu falei: meu Deus, que coisa. Ele não deu. Eu falei assim: bom, quando ele falou para mim lá embaixo que ele tinha ganhado um box, eu falei assim: deve ser aqueles boxes mais simples, né? Aqueles de plástico e tal. Eu cheguei lá, tudo blindex. Deu o melhor para Deus. Sabe o que Deus nos dá? Para que a gente possa abençoar outros. Agora fique imaginando comigo, quantos alunos vão ser abençoados ali? Quantos missionários? São 35 alunos lá, que vão estar lá sendo preparados para fazer o quê? Para fazer aquilo que Filipe fez, pregar as nações. Amém? Abra o seu coração, coloque aquilo que Deus está te dando à disposição do reino de Deus, em nome de Jesus.
Ele está dizendo, cada um corre para a sua casa e as coisas começam a ficar difíceis e tudo que podia dar certo não dá certo, porque eu estou querendo para mim e não estou pensando em ninguém, né? Não deixe que outra coisa tome o primeiro lugar na sua vida, não permita. Fale para você mesmo, eu não vou permitir que nada tome o primeiro lugar na minha vida, a não ser o reino de Deus. Reino de Deus é composto de pessoas, amém? Queridos, se não há pessoas, não tem reino, sim ou não? Se na terra não tivesse gente, para que serviria a terra? A terra só tem valor porque você está nela, porque nós estamos aqui, amém? Segunda coisa, abre lá em Eclesiastes, aquilo que priva as bênçãos de Deus, aquilo que faz com que as coisas demorem a acontecer e são obstáculos, né? Eclesiastes capítulo 5, no verso de número 4, 5, 4. Quantos acharam já? Quando a Deus fizer algum que? Voto. Não tardes, não o quê? Não demore em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, ou seja precipitado no falar. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque Deus está advertindo. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Deus não quer destruir as obras das mãos de ninguém. Deus quer nos abençoar. Mas a segunda coisa que eu quero enfatizar é que às vezes nós prometemos e não cumprimos. Falamos, assumimos compromisso e nós não realizamos. Hoje pela manhã, pregando essa palavra, quando eu disse assim, você já disse para alguém que iria lá e não foi, e não disse por que não foi? Foi uma pergunta que eu fiz. No mesmo instante, o Espírito Santo me fez lembrar de uma visita que eu prometi para uma pessoa e não fiz ainda. Mas se você está aqui nessa noite, pode ter certeza que eu vou fazer. Você está aqui, só que eu não vou apontar, né? Mas estou dizendo aquele culto, não esqueci não, vou lá, em nome de Jesus. Queridos, nós não podemos nos acomodar no simples fato de falar e achar que essas palavras ficam perdidas. Olha aqui para mim, queridos, nunca uma palavra fica perdida, amém? Você prometeu? Então cumpre, irmão. Ou então vai lá, fala assim, ó, eu falei inadvertidamente, me perdoe, falei precipitadamente, amém? Há pessoas, e já várias pessoas chegaram para mim e falaram assim, pastor, eu vou ser e quero ser o maior dizimista dessa igreja. Que isso significa o quê? Que ele vai ganhar mais que todo mundo, sim ou não? Possivelmente, né? Mas aí, sei lá, se ganhou muito ou não, mas nunca foi o maior dizimista. Mas nós vemos a pessoa prosperando. Eu que vou falar isso? Não. Quem está olhando isso é o Espírito Santo, porque ele fez a promessa diante de Deus, amém? Pastor, pode marcar aí, ó, essa oração, esse jejum aqui, pode marcar que eu estou dentro. E aí não faz. E o Senhor nos perdoe disso. Mas nós temos que tomar cuidado, porque diz a palavra que aí Deus se opõe, que aquilo que eu estou pedindo não vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu prometi e não cumpri. No Salmo 116, Davi fala assim, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Não? Quem lembra do caso lá de José, quando José estava na prisão e foi preso com ele, apareceu lá o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Quem lembra dessa história na Bíblia? Lá em Gênesis. Depois, se quiser dar uma olhada, lá em Gênesis capítulo 40, alguma coisa assim, 41. Então, nesse momento aqui, que eles são presos, eles têm um sonho. Aí José, ele explica o sonho. Ele mostra como é que, o porquê do sonho. E aí acaba realmente o sonho se cumprindo, o padeiro acaba sendo morto e o copeiro, chefe do rei, acaba sendo liberto. Mas antes ele chega para o copeiro e ele fala assim, olha, seu copeiro, lembra de mim,
quando você sair daqui, fala lá para o rei: eu não cometi esse delito, eu estou aqui, né, nessa prisão, e é injusta essa prisão, porque eu não fiz o que me acusaram. Ele foi embora. O que aconteceu com ele? Esqueceu. Sabe quanto tempo ele esqueceu? 2 anos. Foi ver direitinho, não era 3 não, 2 anos. Eu já falei 3. 2 anos. Passaram-se 2 anos inteiros. E aí um dia que o rei teve, você lembra do sonho das vacas magras e vaca gorda? Ele teve o sonho. Aí você, agora eu estou me lembrando. E a frase lá do copeiro-chefe é assim: lembro-me hoje das minhas ofensas. Aquilo é uma ofensa, irmãos. Falar e não cumprir é uma ofensa. Amém? É que nem a pessoa que chega diante do altar e fala assim: ó, eu vou na saúde, na doença, o que mais? Pobreza, a tristeza, na alegria, e daqui a pouco o quê? Quebra a palavra, por nada. Eu sei que há muitas separações, porque o outro cônjuge, sei lá o que deu, descabeçou, quis a separação, não teve jeito mais. Porém, eu estou te falando, quando parte de nós, quando isso não dói em nós, entendeu? Foi um pacto que foi feito. Deus ouviu essa palavra, em nome de Jesus. Amém? A pessoa fala assim: se não foi escrito, tudo bem, mas foi falado. Está escrito em algum lugar. Amém? Não? Então é hora da gente fazer como copeiro-chefe, lembrar-nos das nossas ofensas, porque isso tem uma repercussão nos dias de hoje. Depois você lê o caso dos gibeonitas, lá em 2 Samuel, capítulo 21, onde 3 anos de fome assolou Israel, porque eles quebraram uma palavra dada. E aí a fome veio. Terceiro lugar, Salmo 32. Vamos lá, estou encerrando. Salmo de número, terceira coisa. Primeiro impedimento: pedimos somente para o benefício próprio. Segundo, voto ou promessas não cumpridas. Terceiro, Salmo 32, 3, que diz assim, posso ler? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Quantos dias? Todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado. Como que é? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Quando nós ocultamos o pecado, quando nós encobrimos aquilo que fizemos, principalmente quando envolve outras pessoas, segunda pessoa, terceira pessoa nessa história, e achamos que ninguém viu, né? Mas Deus está vendo, sim. Queridos, o pecado é o elemento que impede que Deus ouça as nossas orações e nos abençoe. Amém? Não há outra coisa que impede que Deus ouça, a não ser pecados não resolvidos. A terceira coisa é quando nós não resolvemos os nossos erros diante de Deus. E a resposta está aqui em Davi. Davi falou assim: olha, eu pequei, eu adulterei lá com a Batseba, eu fiz todo um complô para matar o marido dela. Agora, Senhor, eu confesso ao Senhor o meu pecado, eu errei contra o Senhor. Deus falou assim: então você está perdoado. As consequências virão, mas você está perdoado. Amém? Nós temos que aprender a lidar com isso, porque nós estamos na terra e nós vamos pecar, irmãos. O pecado é um acidente de percurso, vai acontecer, infelizmente. É a maneira de falar com o cônjuge, é a maneira de falar com o filho, é a maneira de se portar no trabalho, é a maneira como nós olhamos, é a maneira como vemos televisão e vemos internet, as maneiras. E aí nós erramos contra Deus, pecamos contra Deus. E aí, Senhor, me perdoe. E lá em Tiago capítulo 5 diz: olha, se você não está conseguindo resolver esse pecado, é melhor você arrumar alguém. A Bíblia diz que devemos confessar as nossas falhas, as nossas fraquezas uns aos outros, e orar uns pelos outros para ser curado. A cura vem na confissão. Amém, queridos? Há muitas pessoas que estão doentes, e ele fala assim: ó, os meus ossos estão secando.
Ele tinha que pegar e confessar isso para alguém. Aí Natan foi lá e confronta ele, e ele confessa: eu errei mesmo, Natan. E aí ele é curado. A cura vem quando nós abrimos o coração. Sabe por que muitas vezes nós não queremos confessar? Porque há orgulho em nós. Há orgulho em nós, infelizmente. Então eu cometo alguma coisa e falo assim: não vou falar para o Marcos não. O que vai pensar de mim? Pense o que quiser, irmãos. O importante é eu falar. O problema é dele. O que ele for pensar, o problema é com ele. Só que nós queremos manter uma imagem, manter muitas vezes uma figura que não é real. E eu quero propor para vocês aqui: todos nós sermos aquilo que nós somos mesmo, em nome de Jesus. E chegar diante de Deus, chegar diante do irmão de confiança e abrir o nosso coração e falar: ora por mim. Como eu gosto quando chega alguém aqui e fala: pastor, eu quero te confessar uma coisa. Eu até tremo, mas eu falo: pode falar. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Quantas vezes eu já chorei com gente aqui, sentindo a dor da pessoa. Esses dias um líder me procurou, não é aqui daquela cidade, é de outra cidade. Ele veio aqui, ficou no meu gabinete quase 2 horas. Ele falou: pastor, eu errei, eu não queria ter errado, eu feri a minha esposa, eu feri a minha família, eu feri a igreja. E começou a chorar. Só tem que chorar para uma pessoa dessa. Mas ele está ali confessando, ganhando força em Deus, para ver se de alguma forma ele ainda continua ministrando ao Senhor e às pessoas. Amém? Nós vamos errar, mas nós precisamos confessar e nos arrepender e mudar de vida em nome de Jesus. Amém? Concluindo, primeira coisa, o exemplo de Jó é tremendo. Quando nós nos esquecemos das nossas dores, das nossas perdas, e oramos por outras pessoas, por uma vida, Deus nos abençoe. Amém? Quando nós pedimos pensando no outro, quando nós queremos e nós pensamos, construímos, compramos, quando nós conquistamos alguma coisa pensando nas pessoas. Eu quero abençoar pessoas. Eu estou aqui nesse mundo para abençoar vidas. Quando nós cumprimos os nossos votos, quando nós falamos, e aquela pessoa que fala, você pode escrever o que ela fala. Se ele não chegar, ele vai ligar. Se ele não chegar, porque tem alguma coisa muito séria que aconteceu. Amém? Eu me lembro, quando nós começamos a igreja, nós tínhamos um violão, um dirigente de louvor e uma caixinha pequenininha, né, Paulinho? Você lembra? E o Paulinho falava assim: pastor, se eu atrasar, porque aconteceu algo muito sério. Dito e feito, irmãos. Raramente aconteceu isso. Mas quando aconteceu, nem lembro se aconteceu, mas quando se acontecesse é porque era algo muito sério. E ligado: olha, aconteceu isso, porque eu disse que iria estar aí. Eu disse que está aí. Amém? Interessante isso. Estava lá na Bahia, aí o Rodrigo, muito feliz da vida, disse: pastor, tem, sei lá, acho que 6 pessoas para batizar, feliz da vida, tal. Todos falaram que vão batizar. Na hora do batismo, batizou 3, metade. Ele ficou muito chateado com aquilo. Sabe por quê? Não porque as pessoas não batizaram, porque nenhuma das 3 foi explicar o porquê não foi. Simplesmente não foi. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas nós vamos cumprir os nossos votos como Davi fez. E terceira e última coisa, nós vamos resolver os nossos erros com Deus, arrepender, e nada vai impedir que as respostas de Deus cheguem a você, que a direção de Deus chegue até você, que a bênção de Deus entre na sua casa, e elas vão te alcançar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Coloque-se nas mãos do Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, eu estou aqui nas tuas mãos. Pai, que o Senhor nos ajude nessa noite.
a olhar ao lado e ver quanta necessidade. Esses dias, fica com seus olhos fechados e ouça isso. Ouvindo na televisão, eu vi um testemunho daquela Laís de Souza, aquela ginasta que se acidentou, hoje é tetraplégica. Ouça isso com os olhos fechados. E a repórter perguntou para ela assim: o que você mais deseja, Laís? Ela disse assim: eu queria escovar o dente sozinha. Eu queria pentear o meu cabelo. Eu queria fazer a minha maquiagem. Sabe, irmãos, Deus tem nos abençoado tanto, tanto, tanto. O maior desejo dessa moça, que foi tão forte, viril, uma mulher vencedora, hoje está ali sofrendo da sua recuperação. Ela não consegue cumprimentar uma pessoa, queridos. E você está aqui nessa noite de pé. Você ouve, você vê, você toca, você caminha. Comece a falar a Deus: muito obrigado, Jesus. O Senhor abençoe a Laís lá. Mas, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Não minimize aquilo que Deus tem te dado. Não perca alegria por coisas mínimas, por insulto de pessoas, por desentendimentos. Em nome de Jesus, pense na eternidade das pessoas. Se disponha como Filipe, e quem sabe você vai ter uma experiência de ser trasladado, porque Deus não podia perder tempo com ele, porque ele era um fera nas mãos de Deus para pregar a palavra. O Evangelho é aquele que torna o eunuco feliz. Ele tem o poder de alegrar o coração das pessoas que tem tudo para ser as mais infelizes. Peça para Deus nessa noite, fala: Deus, me lembre agora, como aquele copeiro-chefe, das minhas falhas. Me lembra das minhas falhas, das minhas ofensas. Lembra-me, Senhor, das minhas promessas não cumpridas, ou nem justificadas, pelo menos, em nome de Jesus. E leva-nos a tratar, ó Deus, o pecado de forma séria e a entender que o bem-estar que temos hoje, se estamos vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, pode terminar uma hora. Meu Deus, vem sobre nós, Espírito. Vem, Espírito Santo. Tenha fome desse Deus, desejo dele, porque ele é o pão da vida em